Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estou gravando esse vídeo aqui para dar um retorno inicial para os meus alunos da Escola Ulisses, tá? Eu tinha pedido uma tarefa para eles, para vocês, né? Sobre a expansão marítima, um relato de uma viagem, tá? Então, um relato de uma viagem você deveria colocar na sua atividade, né? No seu trabalho, a dificuldade que o navegador tinha, os medos que ele possuía, o medo de não voltar, uma possível tempestade, falta de comida, se perder no meio do mar, um possível naufrágio de um barco que fosse acompanhando o seu, né? Então você colocaria isso, tá? Então é fundamental você num relato, né? Você colocaria a distância que você estava percorrendo, tá bom? Os equipamentos que foram utilizados, a direção que você estava tomando, a distância, né, a quantidade de dias que fosse, tá bom? Então isso eram coisas que você deveria colocar no seu trabalho, tá bom? De modo geral, gostei muito do trabalho de vocês, tá bom? Eu só peço para vocês, alunos do Ulisses, que chamem os colegas para fazerem lição, né? Porque nada está perdido ainda, né? A gente percebe que precisa da participação dos outros também, né? Então, se vocês tiverem contato com os colegas de classe, digam que o professor Paulo está convocando eles para participar das suas aulas, né, de história, porque eu estou sentindo saudade desses colegas de vocês, tá bom? Enfim, gente. Então, continuando, o que a gente pode dizer, né? Que os navegadores, eles tinham um objetivo que era o lucro, né? Lucro financeiro, né? O lucro de partir para uma viagem, deixar a família por pouca coisa, ninguém ia fazer isso, né? O lucro era imenso, né, quando você conseguia chegar, né? O Vasco da Gama teve um lucro imenso quando ele chegou na Índia, tá? O Cabral também, alguns anos depois, tá? O Colombo também, quando veio para América. Então, assim, tudo foi muito lucrativo, né? Independente do que eles passavam, o lucro era imenso, tá? E o que eles iam buscar nessas viagens, tá? A gente vai pensar assim, eles iam buscar várias coisas, né? Então, a gente vai pensar assim nas especiarias, né? Quais seriam as especiarias, né, da época? Você vai pensar no que, né? No cravo, né? Na canela, não é isso? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, no cravo, tá? Na canela, tudo bem? O açúcar que seja, era uma especiaria no início. O álcool, né? Enfim, tudo isso era especiaria, né, gente, no início, tá? Depois foi barateando o custo, né? O caso da cana-de-açúcar foi se espalhando pelas ilhas do Atlântico, depois chegou no Brasil, né? Então o açúcar foi ficando mais barato com o passar do tempo, tá? O cravo, a canela, o açafrão, a noz moscada, até o sal, dependendo da região, era considerado especiaria, tá? Porque naquela época não tinha geladeira. Então o tempero fazia o papel de conservar também o alimento e dá um gosto um pouquinho menos ruim, na verdade, né? Porque eu acho que a gente não aguentaria comer a comida que eles comiam naquela época, né? E tinha que salgar a carne, né? Imagina. Depois de meses aquilo ali você ter que consumir, né? Realmente não devia ser muito agradável, ok? Tá bom? Então os caras iam em busca de especiarias, que foi aquilo que eu falei agora há pouco, também de ouro e prata, né? Que eram os famosos metais preciosos, né? Isso dentro de um contexto de mercantilismo, que seria tipo um pré-capitalismo, né? Já tinha a ideia da balança comercial favorável, mais exportação do que importação, tá? Então eles se arriscariam em busca de lucro. Era o único fato que justificava você se arriscar no meio do mar, tá bom? E aí depois eles começaram a ter contato com os nativos, né, que é um ponto fundamental. E esse contato ele era cercado de preconceito. Por quê? Porque o europeu ele não tinha tido ainda contato com o índio, né? O índio tinha outra religião, o índio andava nu, não é isso? O português vinha barbado, cheio de roupa, né? O índio olhava para o português e devia achar que bicho estranho, né? O índio tomava banho toda hora, o português não gostava de tomar banho, né? Com a frequência que o índio fazia, né? Então a gente diz que, brincando, né, que o índio ensinou o português, né, a tomar banho, uma coisa essencial, né, naquela época, tá? Pensar assim, que o português vinha do mar, né? Após viagem de meses, imagina, né, gente? E o índio
ensinou a importância, né, do banho numa terra ensolarada, de muito calor, né? Tá bom? Houve esse choque cultural, o português ensinou para o índio, achou que estava ensinando o bem, né? Sem fazer juízo de valor, né, da religião, enfim, do cristianismo, mas a gente pode afirmar que o índio não precisava de Jesus naquele momento, né? Por quê? Porque o índio tinha a religião dele, e o português e o espanhol depois vai impor a vontade dele, né, obrigando o índio a ser cristão, né? E aqueles que não aceitavam religião? Dependendo da pessoa que fosse levar essa religião, ele podia reagir muito mal, né? Inclusive maltratando o índio. Tá, gente? A gente tem relatos de violência contra o índio porque o índio tinha outra religião. O índio tinha uma cultura muito diferente da nossa, né? Então é difícil a gente julgar com os valores de hoje em dia. O índio era antropófago. O índio, né, fazia seus rituais baseados, né, na ideia de que você consumindo a carne do outro, você conseguiria a força do inimigo, né, do seu adversário. Então isso era muito chocante para o espanhol e para o português, e ainda é chocante para a gente hoje em dia, né, imaginar esse tipo de coisa, tá bom? O sacrifício humano, tá, gente? Tudo bem? Então houve um choque cultural muito grande, né? Então quando você pega um relato doce que nem o do Colombo, né, inicialmente, né, você pega aqui, por exemplo, quando ele falou assim, ó, o almirante maravilhou-se com a habilidade em mantê-la, no caso uma canoa, né, sobre a superfície da água com um vento tão forte. Fez entrar na nau tanto ele quanto a canoa, o índio aí no caso, né? E encantado deu-lhes miçangas, guizos e argolas de latão. Então assim, era o tal do escambo, né? Então o espanhol e o português dava produtos europeus, normalmente um quinquilharia, né? Cá entre nós, né? E o índio dava o que ele tinha na mão, né? Então, inclusive animais aqui da terra, né? Que acabaram chegando na Europa depois, né? O Brasil ficou conhecido em certa época como terra dos papagaios, né? Pelos produtos que dava, né? Foi conhecido como Brasil por quê? Por causa do pau-brasil, né? Que o índio chamava de ibirapitanga, né? Madeira vermelha, que servia para fazer corante de tecido, uma tinta avermelhada, tá? Conhecido como ibirapitanga. Para o português foi conhecido como pau-brasil de brasa, né? Brasil, brasa, tá? E o Brasil para o índio era conhecido como Pindorama, tem até aquela música infantil, né? Pindorama, então aí no caso era chamado Brasil, né? O português deu outros nomes quando chegou aqui, né? Então, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, tá? Todos os nomes católicos, depois que o nome Brasil acabou pegando, né, com o passar do tempo. Tudo bem, gente? Então essa impressão inicial de paz entre índio e português, índio e espanhol, foi só uma impressão inicial. Depois, quando o português e o espanhol começou a escravizar o índio, aí a coisa desandou, né? Aí essa amizade, essa suposta amizade caiu por terra, né? Porque o índio não era bobo, o índio não ia querer perder sua mulher, sua terra, sua religião, sua crença, né, à toa, né? Infelizmente a gente ainda tem isso, né, hoje em dia enraizado na opinião de certas autoridades, entre aspas, né, de que o índio é isso, o índio é aquilo, que o índio é preguiçoso. Não, o índio tem outra cultura. Imagina a gente, né, quem ia abrir mão de um sossego para ficar trabalhando o dia inteiro, né, em troca da boa vontade do europeu, que tinha acabado de chegar na Terra, né, se a gente for parar a pensar. Tá bom? Então o índio não era bobo, o índio estava certinho de querer caçar, pescar, deitar na rede e descansar, né? Ele estava certo, na verdade. O português veio com uma outra cultura e querendo impor essa cultura ao índio, tá bom? Que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, né, que nós tivermos a respeito desse choque cultural entre o índio, o português ou o espanhol, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.